boa noite. Metrópolis no ar, é sexta-feira 13 e a gente atravessa uma semana bem tumultuada, né, em Brasília, depois de tanta barbárie na sede dos três poderes. Ao mesmo tempo, com a entrada de Aniele Franco como ministra da Igualdade Racial, Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas e a nossa Margarete Menezes à frente da Cultura, tem aí um aviso claro, né? Não iremos nos render, não. A democracia está mais forte do que nunca. Contra o terrorismo, a ameaça golpista, a gente responde com o quê? Com arte, com diversidade, com humor. Vambora? Metrópolis de hoje tá uma maravilha. Você vai sentir falta do Cunha Júnior, que tá de férias. Então, eu e você hoje aqui, comandando muito assunto bom que vem por aí. Dá só uma olhada. Hoje todo mundo me conhece da TV, do cinema. Grace Janucas encarna a eterna diva da comédia, a atriz Dercy Gonçalves, no espetáculo Nasci Pra Ser Dercy. E o Metrópolis recebe Grace no sofá para um bate-papo aqui no nosso estúdio. 4 décadas depois de lançar ET, o cineasta Steven Spielberg volta a encantar o mundo declarando seu amor pelo cinema em Os Fabelman, um dos grandes vencedores do Globo de Ouro dessa semana. Cabelo é muito mais que a moldura do rosto. Cabelo nos fortalece, empodera, representa. Por isso, a onda hoje é falar da arte na cabeça. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Como é que vocês chegam a esse conceito de associar esse movimento estético a também esse movimento artístico que são as tranças também, né? Essa ideia começou num insight que eu tive vendo a obra do nigeriano J.D. Okai Ojeikere, que é uma referência no assunto. Tem um trabalho lindíssimo. E eu queria fazer um trabalho naquela linha, mas com a minha assinatura. Eu sou baiano, então no nosso dia a dia a gente consegue perceber o sincretismo e essa mistura de culturas. O livro é um pouco dessa síntese, né? Tem ali a arte corporal africana dos penteados no cabelo crespo e a arte europeia do barroco, né? Que ambas se encontraram na Bahia e produziram muitas outras coisas. A ideia é levar pessoas negras ali, modelos, com essas tranças dentro dessas igrejas. A pessoa e o fundo, eles se amalgamam. Na história da igreja, a gente sabe que tem muita condescendência até com a escravidão. A minha proposta ali, eu acho que é um pouco de promover essa comunhão. Essa foi uma parceria que eu fiz com a trançadeira Mariana Desidério, que é uma artista, uma pesquisadora baiana, formada em artes visuais pela Universidade Federal da Bahia e hoje está fazendo um mestrado em Portugal, em antropologia. E nessa troca a gente surgiu muito essa pesquisa dos penteados ancestrais. A minha tese na universidade é o significado das tranças nas tribos Mumuíla. Então eu peguei o que eles tinham e transpus para a contemporaneidade. E aí eu comecei a fazer tipo uma trança mais consciente, uma trança com outro cunho de ser um transporte para essa busca desse cabelo crespo, para buscar essa nova mulher. Então você foi ali, escolheu alguns penteados a partir do significado deles? Sim, a partir do significado mesmo. Por exemplo, os mais elaborados são as das mulheres casadas, porque quanto mais elaborado, mais a mulher tem um status dentro de uma sociedade. Quanto mais blusa, minha irmã, mais dinheiro, mais rica. As low as you can go, Lady Danbury. With these knees,
Yes, Your Majesty. Very well. Dentro do processo da escravidão, os cabelos que eram trançados que pertencia a algum dono de engenho. Quando soltam-se as tranças, quer dizer assim, eu não pertenço mais a ninguém. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars. Por isso que o processo do Black Power é muito mais importante. O cabelo é uma forma de fazer política. Em Salvador tem a marcha do empoderamento do cabelo crespo. Aqui em São Paulo também tem. Essas tranças não estão aí somente como esteticamente bonitas, né? E apesar dos conflitos, eu acho que hoje a gente está virando essa página na construção de uma sociedade justa, de uma sociedade sem preconceito. Braided lock. Black hair is both stigmatized and celebrated. It's our crown, right? Quando as pessoas me perguntam por que o preto e branco, eu acho que o preto e branco ele consegue ir no âmago da questão. A trança, ela é barroca. O formato da trança é barroco. Essa exuberância de detalhes faz parte do universo barroco. Foi um casamento muito feliz. Foi um casamento perfeito. Ele teve essa ideia brilhante que eu aceitei logo, porque não teria outro fundo que não fosse essas igrejas barrocas para poder estar dizendo isso, esse contraste. Cabelo não é só estética, cabelo é cultura, é identidade. Concorda, Wesley? Barbeiro aqui há 12 anos. Barbeiro há 12 anos. E tem também esse negócio da chavosidade da quebrada, né, mano? Que é o corte artístico que a gente faz, chavoso. Na quebrada a gente fala que chave é tudo que a gente... Tipo, é o jeito de falar, o jeito de se vestir. Então inclui os nossos penteados também. Como é que você faz o desenho? Eu venho na maquininha marcando, ou já venho no pincelzinho mesmo fazendo. Alguns já vêm na navalha. Tem um segredo para conseguir fazer o traço reto, Wesley? É prática? Eu falo que é prática porque demora bastante tempo para você ter a firmeza na mão, mais confiança para poder fazer o trabalho. Toca de tatu, língua e se pai, pois é burro, rapada com currado de saia. Antigamente era muito criminalizado, né, esses trampos assim. Não, moleque é favelado, é ladrão. E até hoje ainda tem um certo preconceito assim. Então a gente tenta lutar para mudar isso, né? Tem bastante jogador que faz, então tipo, mudou muito hoje em dia já. Por conta dos jogadores, teve mais gente que veio fazer cabelo? Sim, viraliza bastante, ainda mais quando o jogador lança o corte na cabeça. Essa parada da bandeira na cabeça aí saiu bastante. Mas o seu viral foi de uma outra maneira, né? Foi. Ainda mais porque eu coloquei na bandeira amor e progresso. Para muitos assim foi ruim, mas para outros foi muito top. Tem gente que leva num duplo sentido, né? Eu recebi bastante crítica assim também por causa disso. Muita falta de amor, eu acho, no país a gente tá vivendo, assim, muito ódio, tá ligado? Muita treta por causa em questão da política. Aí eu falei, eu vou pregar isso, mano, eu vou lançar essa bandeira aí. Vamos ver o que vai dar. Como é que pintou de sair, enfim, ir pra revista, fazer clipe de música? Foi tudo pelo coletivo que eu faço, pelos Chavosos, assim, que é sobre os penteados, os cortes. Eu cortei cabelo do Derek também, mas não foi nada pra clipe, assim, foi mais pra uma sessão de fotos mesmo que ele ia fazer pra uma revista. Aí eu peguei e cortei o cabelo dele, foi uma oportunidade imensa, porque falei, você é doido, mano, esse cara aí canta trap, eu vejo o cara cantando e tá cortando o cabelo do cara hoje. Rico não viu na nave sem teto, eu gosto de ver as estrelas. O Chavosos, mano, a gente fez pra poder falar sobre isso mesmo, porque há muito tempo que a gente não
fazia os trabalhos e não era valorizado que nem é hoje. Faz um tribal, faz um desenho que as novinhas vão dizer, deixa na régua. Tá ficando maneiro. Tá ficando maneiro? Tá ficando igual o microfone, né? Cortar cabelo é arte, Wesley? Hoje eu me vejo como artista e eu vejo isso como uma arte que a gente tem soltado no mundo todo, assim. Trabalho 10 anos nisso e eu sempre vim trabalhando, correndo atrás, colocando o meu amor nisso que eu faço, para tentar conquistar, não só para mim, mas também para todo o pessoal que vem da periferia, que faz o trabalho ali, o artístico que a gente faz, tipo, para dar um nome naquilo. Os caras falam, mano, os moleques da quebrada é monstro. Mano, os moleques da quebrada. É claro que a gente vai falar, é arte, claro. Vamos lá, minha gente, já está disponível, deixa eu contar para vocês, no aplicativo de filmes da Disney, o último capítulo da série Willow, continuação do clássico do cinema da década de 80. Você é um pouquinho mais velho, deve lembrar, né? Uma criação de ninguém menos que George Lucas, o pai de Star Wars. Aí, o vídeo-repórter Cadu Novaes conversou com o roteirista Jon Kasdan, que também produziu a série. O Jon Kasdan falou sobre os desafios de voltar a esse universo, um universo mágico de feiticeiros. You think you know what is real and what isn't. What is light? What is dark? Now, forget all you know. Hi, John. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Love your background, love your toys, love your screen. Yeah, I'm a comic book diehard fan. Absolutely, me too. Well, my first question is, what's your first memory about the Willow's universe? It was actually 1987, the year before the movie came out. It was Christmas. And my parents took me to see Lady and the Tramp, a very innocent movie. And right before it started, there was a teaser trailer for the new George Lucas adventure. I mean, this was big stuff. I was told that once long ago you defeated the forces of evil. You remind me of your mother. My dear friend, I thought I could prevent all this. I was wrong. Did you have any contact with George? You know, very early on in the process, George came out to visit us on the set of Solo. We were told he would be there for only a couple of minutes. It was like the president was visiting. He was going to shake our hands and then move on. He ended up staying for about 6 hours. And in that conversation, I expressed to him a real appetite to continue the Willow story. And he looked at me at first a little skeptically and then with more and more enthusiasm because he wanted it too. There is a balance between all things. Light and shadow. Good and evil. One thing that I really enjoyed in the series is that straight follow-up from the movie. This is something that was designed since the beginning or changed? Absolutely. You know, having worked in the world of prequels, I find them very difficult. I find them harder stories to tell because they don't have the what's next momentum that so many of our favorite stories do. And so I was eager to make a sequel, and that was always the intention. For me, that is the reason to make a sequel, is when there is a story that suggests itself clearly and naturally from the source material. I'm so miffed. We have to hurry. How will you defeat us? Same as last time. With my friends. O jornalista Paulo Marcum dirige e apresenta a série documental Diretas Já, que estreia amanhã aqui na TV Cultura. É uma oportunidade para quem tem curiosidade ou que conhece muito pouco desse momento da história recente do Brasil. É um movimento que mobilizou o país inteiro em torno do direito de eleger democraticamente seu presidente da República.
Dividida em 6 episódios, a série compõe um amplo painel da luta pela democracia no Brasil desde o golpe de 1964 até a posse de José Sarney em 1985. Ao todo, foram mais de 140 entrevistas. Metrópolis volta já. Tinha gente pobre, rica, estudante, criança, tinha negro, branco, japonês. Era o desejo que estava tomando conta da consciência de milhões de brasileiros que a gente poderia conquistar direta. Eu acho que foi um grande sonho. Um movimento que tomou toda a sociedade, né? Estavam os artistas, os jornalistas. Foi o movimento cívico mais forte que eu participei nesse país. Sempre me encheram o saco por causa dos palavrões. A velha hipocrisia à moda brasileira. Um dia, na época da ditadura, antes de começar o espetáculo, vieram me falar lá no camarim que tinha um sujeito da censura federal sentado na primeira fila. Eu falei, ah, é? Fui lá tirar satisfação. E aí? O senhor quer o quê comigo? Oh, a senhora está falando muito palavrão na peça. Como é que o senhor sabe? A peça nem começou. Ah, mas está aqui no texto. Ah, e ela siga o texto. A senhora sai do texto? Eu não. Eu nem entro. Grace Janucas, que maravilhosa, como Dercy Gonçalves, no espetáculo Nasci pra Ser Dercy. E a gente vai saber da própria Grace, que tá aqui com a gente, como é que encarar esse desafio de ser Dercy, como é que é nascer pra ser Dercy. Que legal fazer essa grande referência do teatro, né, Grace? Exato, foi um convite que me surpreendeu, nunca tinha imaginado uma coisa dessas, mas aí o Kiko Riser, que é o autor e diretor do espetáculo, me fez o convite. Eu falei, tá, será que eu consigo? Porque é muito difícil tu conseguir incorporar uma personagem. Uma coisa é tu fazer uma personagem de ficção, né? Que ninguém mais sabe a cara. Mas, por exemplo, a Dercy, todo mundo tem referência. Então, é um desafio muito grande. Mas o que me salva nesse espetáculo é que não é a Grace fazendo a Dercy. É a Vera que vai fazer, que é uma atriz que vai fazer o teste para a personagem de Dercy Gonçalves num filme. E aí ela se revolta com o roteiro e começa a mostrar como era a Dercy. Então não sou eu. Então é assim, é uma personagem vestindo outra personagem. Isso, é cebola, né? Cebola. Mas, não. Enfim, eu tô só dando desculpa, mas é muito difícil a gente incorporar. Então, assim, o que esse espetáculo acho que traz é um pouco da alma da Dercy. Eu busquei, eu jamais, não sou nem parecida fisicamente, apesar da maquiagem, o visagismo incrível do Cabral e tudo mais, e o figurino do Kleber, mas assim, é a alma, o punch, né, da Dercy. Bom, eu vi ontem a estreia para convidados e tem esse punch da Dercy, porque é uma mulher transgressora, é uma mulher que conseguiu, num cenário machista, opressivo, fazer a arte dela. A gente separou a Dercy para... vamos ouvir a Dercy? Vamos, sempre, né? Se você estiver aqui, no espaço, você sabe que a Catarina me fez essa pergunta de estalo. A juventude não aceita, deixa eu quero declarar, não aceita. Eles são super inteligentes, eles são super diretores. Eles não aceitam inflexões porque não sabem inflexionar. Sentadinha no seu banco, não dá mais. Não dá mais, tem que berrar. O mundo fez de mim uma mulher da vida. E eu quero fazer dele um bordel. Que maravilha! Dá vontade de bater palma sempre, né? Sempre maravilhosa, que coisa! Que demais! E você vê essa mulher muito ali naquela primeira cena, lá no teatro, comandando. É uma mulher de teatro. Ela escrevia, ela dirigia, ela produzia. Ela tinha um conhecimento de quem aprendeu fazendo, de quem aprendeu com erro, de quem pôde estar no palco para ver o timing aqui, melhor aqui. É uma coisa... sabe quem toca de ouvido? Sabe, tem aquele ouvido absoluto? Ela tinha essa consciência, assim. Eu até acho o seguinte, a minha geração, quando eu nasci, Dercy já era Dercy, né? Então, acho que minha concepção de coisas engraçadas vem muito de assistir Dercy, Oscarito, Grande Otelo, né, que a gente assistia na sessão da tarde.
Eu acho que a Dercy, além de ter revolucionado o teatro contemporâneo, com esse jeito natural de interpretar, ela instalou o entendimento de uma comédia brasileira, de um jeito brasileiro e popular de se fazer, junto com os meninos lá, com os meninos, Grande Hotel, Oscarita, essa turma Junto boa. com os meninos, é claro. É. E a Dercy, como ela é uma artista muito longeva, Sim. e ela percorre muitas gerações, Exato. algumas gerações, e principalmente as gerações, assim, né, um pouco mais os mais jovens, acabam conhecendo só um pedaço da vida dela. Exatamente. Um momento da vida de uma mulher que é múltipla. Exato. E vocês, eu digo vocês porque a equipe do espetáculo trabalharam para ir além disso, né? Exato. Para além dessa mulher que desbocada, que fala palavrão. Exato. A ideia do Kiko foi trazer a Dercy como uma pioneira. É uma mulher que nasceu em 1907, lutou pela independência dela, pelos sonhos dela e construiu uma carreira onde todo o Brasil conheceu Dercy Gonçalves. Ela venceu com o estilo dela, com a originalidade dela. E isso não era comum em mulheres. As mulheres eram muito oprimidas. Então, acho assim que ela tem, né, esse neofeminismo todo hoje, mas ela, embora ela dissesse que ela não é feminista nem nada, a gente não gostava, ela era muito contraditória. Não gostava de rótulo, né? Mas o trabalho da Dercy foi importantíssimo pra gente estar onde a gente está hoje. Claro. A gente tá vendo mais um pouco do espetáculo, um pouquinho mais das cenas. E você ali, esse monólogo. Essa é a Vera. Quando tá sem peruca, gente, basicamente... Não é assim, né? Mas é assim, basicamente. Quando tá sem... Ajuda isso a gente entender, exato, claro. né? E aí, a Vera incorpora a Dercy Gonçalves, incorpora essa Dercy que conduz a narrativa da própria vida. Exatamente. Isso é interessante. Exatamente, mas o que é interessante na Dercy é que ela, se tu pegar as entrevistas da Dercy Gonçalves, ela conta toda, tu pega, assiste, claro que eu não, são milhares, né? E você assistiu muitas, né? Muitas, mas ela é a narradora da própria história, né? Ela é... E muita história pra cantar. Muita história. Agora, mesmo os... Bom, ela tem muitos bordões, né? Tem. Bordões maravilhosos, frases muito boas, mas eu fico pensando como essa mulher conseguiu desenvolver tantas metáforas importantes que chegam a uma população muito... a muita gente. A muita ela gente. fala pra muita gente. Fala pra muita gente. Sabe por quê? Porque a Dercy tinha uma coisa que eu acho que não se usava. Hoje está muito mais claro. Eu vou te dizer que se a gente viesse para algum movimento, ela era uma punk. Ela é punk rock. Porque ela dizia o que ela queria. Ela se despia da hipocrisia. Ou ela usava a hipocrisia para fazer graça. Ela era irônica, ela era ferina, mas sempre usando a comédia como ferramenta para dizer verdades absolutas, importantíssimas, que todo mundo tem que ouvir, e para denunciar coisas. Então, isso é isso, né? E o que também o Kiko trouxe nessa recorte da complexidade, da mulher complexa que era a Dercy, é essa coisa mais sensível, a história dela, que saiu dessa cidade pequena, ela apanhava muito, ela era totalmente incompreendida, ela era original, morava numa cidadezinha de, sei lá quantos, 10 mil habitantes, todo mundo achava ela esquisita. Então, assim, a força que essa mulher teve que ter, essa Dolores Gonçalves Costa, e como a Dercy foi nascendo, e eu vejo, assistindo a Dercy, conhecendo, tendo lido sobre a trajetória dela, eu vejo que a Dercy Gonçalves era o escudo protetor, feliz e engraçado da Dolores machucada. Então, são ferramentas que a gente usa. Então, esse é um corte lindo, é um recorte lindo, que o espetáculo traz, além de muita gargalhada, além de... dá muita risada, dá sim. Né? Além de muita gargalhada, além de música. A música, Claro. Tô cantando, gente. Além da Grace lá. E eu tava dizendo pra Grace aqui que eu acho que as pessoas têm uma disposição pra rir só de te ver. Ela, assim, antes dela falar alguma coisa, ela pisa no palco, as pessoas...
Agora, é difícil controlar isso ou não se controla? Essa risada da plateia, o clima da comédia. Você tem a plateia na mão sempre ou não? Você se desprende disso? Não, olha, eu tenho 40 anos de profissão. Então, acho que eu já aprendi um pouco a jogar, dar pausas, eu sei, porque se a gente está fazendo comédia, é importante, porque às vezes a gente faz alguma coisa, o público ri, quem está lá atrás não consegue, às vezes, ouvir. Então, assim, esse tempo é uma coisa que não tem curso que te ensine, a gente aprende fazendo, aprende quando deu errado e a gente, deveria ter ido mais um pouquinho, não sei o quê. Então, assim, sei lá quantos milhões de vezes eu já pisei no palco nesses 40 anos. Então, eu não sei nem contar como é que é isso. É uma coisa que a gente já é meio intuitiva, sabe? Claro, que nem, sei lá, é um exercício do Bolt lá, tu sai correndo e tu tem aquela maneira de respirar. O seu cérebro já tá ali dentro desse lugar. Mas é um desafio fazer Dercy. Porque a Dercy é uma pessoa fisicamente completamente diferente de mim. Os movimentos da Dercy, ela tinha uma coisa com a mão, que ela fazia... E ela fazia assim, tinha cor, sabe? A minha mão não é igual a dela, a mão dela era mais longilínea. Então eu fico botando defeito, mas a alma tá aqui. Gente, a alma tá sim. Um espetáculo, assim, divertido, reflexivo, como o teatro deve ser. Faz a gente dar risada e faz a gente pensar também e faz a gente celebrar uma grande atriz brasileira. Muito obrigada, Grace, pela sua presença aqui no Metrópolis. Obrigada, meu amor. E uma coisa que eu acho importantíssimo, que as novas gerações conheçam a história de Dercy, porque a gente tem que criar a partir de alguma referência. Que referência a gente vai deixar para as próximas gerações? Quem não conhece o seu passado, não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Muito obrigada, Grace. Eu que te agradeço. Obrigada. Todo mundo lá, hein? Todo mundo lá. Não, a arte faz parte da vida da gente. E é por isso que essa notícia que eu vou dar agora é tão triste. Porque um dos maiores guitarristas da história, o Jeff Beck, morreu essa semana. 78 anos ele tinha. Morreu em decorrência de uma meningite bacteriana. Foi um choque para todo mundo, para os fãs do músico britânico. E uma grande perda para a música. Foram quase 60 anos de carreira, durante os quais Jeff Beck lançou mais de 30 álbuns. Era conhecido por tocar guitarra sem palheta e admirado por transitar entre diferentes gêneros com a mesma desenvoltura. O último trabalho, 18, saiu em julho do ano passado e foi feito em parceria com o ator Johnny Depp, de quem Jeff Beck era amigo. I'm here because I'm black. I've been in the movie business for 41 years. So this has been a long time in the making, and it's greatly appreciated. We showed the world what Black unity, leadership, and love looks like beyond, behind, and in front of the camera. Wow, the magnitude of the moment is not lost on me. Thank you so much for this. Vocês viram aí alguns momentos na entrega do Globo de Ouro aos melhores do cinema e da TV eleitos pela imprensa estrangeira de Hollywood. O Globo de Ouro está completando 80 anos e tenta se refazer de um verdadeiro cancelamento. Cancelamento por causa, entre outras acusações, de racismo, né? Falta de diversidade. Este ano, a festa teve a presença quase maciça dos indicados em 27 categorias, inclusive de Steven Spielberg, vencedor dos prêmios de melhor filme de drama e melhor diretor por Os Fabelmans. Movies are dreams. No filme, que estreou ontem no Brasil, Spielberg traz pra telona as próprias memórias da infância e adolescência e nos conta como nasceu sua paixão pelo cinema.
tudo indica que o Globo de Ouro é apenas o início de uma sequência de conquistas. Os Fabelmans é um dos filmes com maior número de indicações para o Critics' Choice Awards, a escolha da crítica especializada, que acontece neste domingo, também em Los Angeles. O Metrópolis fica por aqui, deixando vocês com as imagens dos Fabelmans. A gente se vê de novo na segunda, às 7h20. Tô te esperando. Até lá. Cultura e entretenimento? Pronto, você tá no lugar certo. Metrópolis Programa. Agora segue a gente, clique no sininho, dá um like e aí você fica por dentro de todas as novidades. Tô te esperando.